Saiba dessa verdade. O erro da sua liderança não te dá o direito de tentar fazer justiça com as suas próprias mãos. Saiba dessa verdade. O erro da sua liderança, ou mulheres, o erro do seu marido não te dá o direito de fazer justiça com as suas próprias mãos. Veja que tremendo isso. A direção que eu te dou através do Espírito Santo é: entregue nas mãos do Senhor. Ei, entregue nas mãos de quem resolve. Porque Ele pode resolver o seu problema. Ele pode resolver o problema da situação que você está passando. Então, maridos, mulheres, ou líderes, ou pessoas debaixo de cobertura, entenda isso. O erro do seu próximo não te dá o direito de você tentar fazer justiça com as suas próprias mãos. Entrega nas mãos do Senhor e deixa Ele fazer a mudança por você. Deixa Ele fazer. E a verdade é que você não dá conta. Claro, vou dizer a você, tem situações em que você mesmo vai resolver o problema. Porque Deus te deu essas habilidades. Deus te deu a habilidade de você resolver problemas. Mas saiba dessa verdade. Tem coisas que você não dá conta de resolver. Tem problemas que não é para você resolver. Tem problemas que é só Deus que pode resolver por você. Então, não tente fazer na força do seu braço. Não tente fazer debaixo da sua própria justiça. Isso é justiça própria. Não faça isso. Isso pode trazer sérias consequências para você. Isso pode trazer destruição até a morte. Porque a justiça própria leva você a isso. A justiça própria é um princípio de Satanás. A justiça própria é uma vestimenta do diabo. E isso pode trazer sérios problemas para a sua vida. Então, irmão, não brinque com isso. Seja humilde, vista-se de Cristo. Entregue nas mãos do Senhor e deixa Ele resolver por você a situação. Veja que tremendo isso. Então tem coisas que você não dá conta de resolver. Você vai ter que entregar ao Senhor e deixar Ele resolver por você. E saiba dessa verdade. Mudar pessoas é uma dessas coisas que você não dá conta de resolver. Nem psicologia dá conta de fazer isso. Somente o Senhor Jesus pode mudar e transformar qualquer pessoa. Veja que tremendo isso. Mas tem outra. Fazer justiça com as suas próprias mãos é a principal. Não tente fazer com a sua própria justiça. Ei, tem uma solução para você. Entregue ao Senhor, porque você não dá conta. Entrega na mão de quem resolve. E você precisa saber disso, porque se você desse conta de fazer pelo menos duas coisas, essas duas coisas que eu compartilhei com você, mudar uma pessoa, ou fazer justiça com as suas próprias mãos, saiba dessa verdade. Se você desse conta, não precisaria do Senhor Jesus ter vindo aqui na terra para resolver o nosso problema, para resolver o seu problema. Se você desse conta de mudar por você mesmo, não precisaria do Senhor Jesus ter vindo trazer a mudança para a sua vida. Se você desse conta de fazer justiça com as suas próprias mãos, não precisaria Jesus ter vindo cumprir a justiça e trazer a justiça dele para você. Veja que tremendo isso. A verdade é que nenhum homem tem direito nenhum. Saiba disso, você precisa saber disso. Nenhum homem tem direito nenhum. E lendo a palavra de Deus, tendo o nível de revelação, e quando você começa a entender ao longo de todo a história do Velho Testamento e também do Novo Testamento,
você começa a entender que o único direito que o homem tem sem Deus é o inferno. Veja que tremendo isso. O único direito que o homem tem, tentando fazer por ele mesmo, sem Deus, colocar a mão, ser o Senhor da direção, é o inferno. É a destruição. É a morte. Essa é a verdade. Porque um dia Ele nos deu tudo, irmãos. E nós o desonramos. Um dia Ele nos deu tudo o que nós precisávamos. E nós o afrontamos. E Romanos confirma isso. Romanos capítulo 3, versículo 9. Veja o que diz a palavra de Deus. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já nós dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Versículo 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Verso 11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Verso 12, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Veja que tremendo isso. Verso 13. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonhas e aspides. Está debaixo dos seus lábios. Verso 14. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Verso 15. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Verso 16. Em seus caminhos há destruição e miséria. Verso 17. E não conheceram o caminho da paz. Verso 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Verso 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, e diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Dessa é a verdade. Toda a humanidade seja condenável diante de Deus. E toda a boca tem que se fechar diante da lei. Porque nenhum homem é justo. Nenhum homem pode cumprir a lei. Nenhum homem é perfeito. Então toda a boca tem que ficar calada diante de Deus. E a mesma coisa serve para aqueles que aceitaram Jesus e tentam se relacionar debaixo da lei. Como? Tentando fazer com a justiça do seu braço. Tentando fazer com a sua própria justiça. Isso é você se relacionar debaixo da lei. Então a verdade é que a boca esteja fechada. Porque não há nenhum justo. Ninguém pode julgar ninguém. Somente Deus. Essa é a verdade da palavra de Deus. Mas Mateus confirma isso que nós estamos falando. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 1, a palavra de Deus diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgar sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E por quê? Verso 3, e porque repara tu no argueiro do que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Verso 4, e como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? 5, hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Verso 6, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Veja que ensinamento tremendo na palavra de Deus. Então não se coloque na posição de julgar o seu irmão, de julgar a sua liderança, de julgar seu esposo, de julgar sua esposa. Não se coloque nessa posição. Entregue nas mãos do Senhor. Peça ao Senhor, deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor mudar, deixa o Senhor transformar, deixa Ele fazer a obra por você, porque Ele pode, Ele é justo, Ele é santo, Ele pode julgar, Ele pode transformar, Ele pode restaurar. Então entregue nas mãos do Senhor. Não tente fazer justiça com as suas próprias mãos, não tente fazer igual Lúcifer, que queria fazer tudo conforme a vontade dele. E hoje nós vemos aonde o caminho dele o levou.
a total destruição, ser o maior inimigo de Deus de todos os tempos. O ser mais resistido por Deus na face da terra é Lúcifer. Deus o resiste o tempo inteiro, Deus nunca parou de resisti-lo. Veja que tremendo isso. Então a primeira coisa que você precisa saber sobre julgar alguém é que quando você julga, você se coloca na posição de juiz. E só há um juiz na face da terra: Jesus Cristo, o justo. Ele pode julgar, você não. Então entregue na mão de quem pode. E você se colocar na posição de juiz é você se colocar na posição de justiça. Só que a palavra de Deus diz que não há justiça em você. Não há justiça em você mesmo. E a sua justiça para Deus, você precisa saber disso, é como um trapo de imundícia. A sua justiça para Deus é como um absorvente sujo, é lixo. Essa é a sua justiça para Deus. Isaías 64, capítulo 6, a palavra de Deus confirma isso. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Veja que tremendo isso. Então a sua justiça para Deus é imunda. Irmão, não venha com a sua justiça diante de Deus. Não venha tentar fazer justiça com as suas próprias mãos, porque a sua justiça aos olhos de Deus é imunda, é lixo, não serve para nada. Mas a justiça dele é perfeita. Então por isso, não julgue, amados. Não se coloque na posição de justiça. Não se coloque na posição de tentar julgar alguém. Assim é você dizendo que Cristo não serve para julgar por você. Você mesmo dá conta. Não faça isso, isso é um equívoco. Ei, isso é engano maligno na sua vida. Entregue seus caminhos ao Senhor. Entregue nas mãos do Senhor. Sua esposa, seu esposo, sua liderança, seu pastor. Entregue nas mãos do Senhor. Em vez de você ficar falando mal, em vez de você tentar fazer justiça com as suas próprias mãos, peça ao Senhor para mudar, para consolidar, para edificar, para transformar, para que seu próximo não erre. Ore, entregue ao Senhor, peça ao Senhor e Ele vai fazer por você. Não tenta fazer com as suas próprias mãos, você não dá conta. Não tenta fazer através da sua justiça é imunda, é lixo. A palavra de Deus confirmou isso. Entregue ao Senhor. Seja leal. Porque quando você faz isso, em vez de você questionar, em vez de você murmurar, em vez de você tentar fazer justiça com as suas próprias mãos contra a sua liderança, ou contra o seu marido, ou contra a sua esposa, entregue ao Senhor. Porque aí você vai agir com lealdade. Seja leal. Ore por ele. Seja leal. Honre o seu próximo. Honre a sua esposa. Honre o seu marido. Honre a sua liderança. Honre o seu pastor. Honre o seu patrão. Se você vê o erro, irmão, essa é a direção que eu tenho para você. Independente do erro, ore. Seja leal. A pessoa que é leal, ela não vai julgar, ela não vai tentar fazer justiça com as próprias mãos dela, para tentar derrubar o seu próximo, mas ela vai ser leal e vai honrá-lo, orando por ele, entregando na mão de Deus, para que Deus transforme, para que Deus mude, para que Deus dê fortalecimento, para que Deus dê vigor, para que Deus abençoe. Isso é lealdade. E Jesus veio para nos mostrar isso. Jesus sendo leal a Deus e Deus sendo leal a Jesus. Essa obra trouxe uma lealdade sobre nós.
que por mais que nós erramos, por mais que nós pecamos, Ele escolheu morrer por nós. E quando Ele pisou aqui, o primeiro processo dele, vendo todos os nossos erros, não foi nos julgar, mas foi trazer a verdade para nos libertar. E essa é a verdade da palavra de Deus. Esse é o princípio da lealdade. A lealdade do Pai e do Filho. É a lealdade de Cristo. E quando você age debaixo da lealdade, a sua armadura é a armadura do Pai e do Filho. A armadura de Cristo. A armadura celestial. A armadura do céu. Então, vista-se de lealdade. Seja leal. Não tente fazer com a força do seu braço, mas entregue nas mãos do Senhor e deixa Ele trabalhar por você. E essa é a mensagem que eu tenho para você, amém? Um abraço a todos, fiquem na paz.